O Senhor, porque nos ama, não nos deixou abandonados, nos deu a continuidade do seu pastoreio. E nos deu a continuidade do seu pastoreio por Pedro, pelos apóstolos e por todos aqueles que seriam os seus sucessores. Quem é Pedro hoje? Quem é Pedro hoje? Papa Francisco. Ele é Pedro. É homem, é limitado, é pecador como cada um de nós? É. Mas Deus quis perpetuar, preste atenção, Deus quis perpetuar o pastoreio, e para significar esse pastoreio nós temos o símbolo da cátedra, não como um símbolo de rei, mas como um símbolo de pastor, como pastor que governa, como pastor que pastoreia, como pastor que cuida, porque o Senhor sabe que nós somos facinhos de ser enganados. Ele deixa Pedro e os seus sucessores. E juntamente com Pedro e seus sucessores, todos os colaboradores de Pedro. Quem é Pedro hoje? É Francisco. Quem são os colaboradores de Francisco? Os bispos. É isso que nós estamos celebrando. E por isso que nós damos essa pausa na quaresma. Estamos sim em tempo quaresmal. Vivemos o tempo quaresmal, mas cai justamente no dia 22 de fevereiro para nossa alegria. Até lembrei daquela música, para a nossa alegria. Para a nossa alegria, celebrar o que Deus quis deixar para nós. A continuidade do seu pastoreio. Mas este pastoreio continuará através da minha fé e da tua fé. E volto a dizer, a fé de Pedro, sobre a fé de São Pedro, Cristo instituiu a igreja. Nós ouvimos sobre esta pedra, por isso eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, tu és rocha, tu és pedra. E sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e pode vir o que vier, porque o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Mesmo que o poder do inferno venha de fora para dentro, mesmo que o poder do inferno venha de dentro para fora. O que eu estou dizendo? Por todos os tempos a igreja foi atacada do lado de fora. Outras religiões, outros poderes, todo mundo atacou a igreja. E também nós, homens e mulheres de igreja, que por não sermos fiéis, por nos enganarmos, fomos facinhos, nós também permitimos que o poder do inferno atinja a igreja, mas o poder do inferno não prevalece. Então onde é que nós devemos nos esconder? Se somos atacados de fora para dentro, e a igreja continua em pé. Se somos atacados de dentro para fora, e a igreja continua em pé, onde se esconder? A não ser nesta igreja. Volto a dizer, respeito todas as outras instituições e fundações, mas eu não tenho como negar, é histórico, é bíblico. Foi sobre Pedro que quis instituir a igreja. Não foi sobre fulano, nem beltrano, nem ciclano. Foi sobre Pedro. Mas o que Pedro fez? Aí toda uma pedagogia que a liturgia hoje nos dá para nós continuarmos perpetuando a fé de São Pedro. Não adianta somente Francisco acreditar. Não adianta somente os padres acreditarem, não adianta somente os bispos acreditarem. E quando eu falo fé, quando eu falo profissão de fé, eu estou falando de o ofício da fé. Por isso que é profissão de fé, porque eu falo do ofício da fé. O ofício da fé não é só acreditar que Jesus é bonzinho. O ofício da fé nos coloca numa postura: eu acredito que Jesus é Deus, sobre Ele eu deposito a minha confiança, mas
é a Ele que eu sigo. Isso é uma fé, isso é uma profissão de fé. Se Ele me manda ir por aqui, eu vou. Se Ele me manda, não vá por ali, eu não vou, porque eu sigo a Ele. Fé é ofício, é profissão. Qual que é a tua profissão? A tua profissão é ser dono de casa, dona de casa? A tua profissão é ser pedreiro? A tua profissão é o que você sabe fazer e é o que você se realiza fazendo? Quando se fala de profissão de fé, nós estamos falando a mesma coisa. É um ofício que eu assumo na minha vida. Eu creio no Deus chamado Jesus Cristo. E este Deus fala comigo. Está ali até o Márcio Todeschini, que é o autor dessa música que nós cantamos na aclamação. Fala, Senhor, porque eu quero te ouvir. E Ele fala. Agora não adianta dizer, Senhor, eu creio em Ti. Mas quando o Senhor me manda fazer o que me pesa, eu não vou fazer. Quando o Senhor me manda não pecar, isso é coisa do passado. Quando o Senhor me manda ser bom, para quê? Profissão de fé é assumir um ofício na própria vida. Não é somente acreditar que Jesus é bonzinho. Quantos católicos, por isso que eu fiz questão de dizer, a igreja é atacada de fora para dentro, mas a igreja também é atacada constantemente de dentro para fora. Quando eu e você não somos capazes de responder àquilo que Jesus nos pede. É como se nós estivéssemos dentro da nossa própria casa e começássemos a apedrejar a nossa casa de dentro. Pensa isso. Quando crianças, nós podemos até ter feito. Quantos de nós podemos ter quebrado a vidraça da nossa casa brincando? Eu já fiz isso, jogando bola. Dentro de casa. Lugar, era o meu campo de futebol, era a sala. Naquele momento eu dei um chute, ainda bem que foi só na vidraça. Não foi na televisão, que o prejuízo ia ser maior. Mas é a mesma coisa. De dentro eu vou destruindo a vidraça. Eu posso até destruir a parede inteira, mas o alicerce continua. E o alicerce não vai permitir que a igreja caia. O que fez São Pedro? Antes, Jesus começa a provocar os discípulos. Antes, Jesus começa a conversar com os discípulos. E para nós sabermos se estamos edificando cada vez mais essa igreja, ou se estamos como essas crianças, que dentro de casa começam a jogar bola e atacar as paredes da nossa casa, que é a igreja. Jesus faz uma primeira pergunta. Quem dizem por aí ser o Filho do Homem? O que você tem ouvido falar por aí afora? E eu não estou falando do que dizem de Jesus Cristo, porque isso já está sendo escancarado como programas humorísticos de determinadas emissoras que estão tirando sarro da Eucaristia que você tanto acredita. E você está dando audiência para essas emissoras, que estão brincando com os ministros ordenados. E você está dando audiência para essas emissoras. O que dizem por aí não estão dizendo claramente, mas estão chacoteando a igreja, que é a sua casa, filho de Deus. O que dizem é a primeira pergunta que Jesus está fazendo para os discípulos. O que tem dito por aí afora? Aquela ideologia fala que é isso, aquela emissora fala que é isso, aquilo fala que é isso, aquela ditadura da minoria, das minorias fala isso. E você está seguindo? E você está dando audiência a essas coisas? Estão te fazendo questionar? Porque a tua fé é fraca? O que eles têm dito por aí afora? Não se preocupe não, isso aí é só para chamar a atenção. Cala a boca, cachorro. É isso mesmo. Ele sempre aparece nessas horas.
Fica quietinho, para isso. O que estão dizendo por aí? Estão latindo como os cachorros. E você, de repente, parou de ouvir o que o padre estava dizendo e você começou a prestar atenção no cachorro, não foi? Olha como nós somos ovelhas facinhas, facinhas de serem enganadas. Parou lá. Pronto. Não tinha nada para ele latir. Latiu com o vento. Fica aí, senão você vai arrumar confusão com o outro. Está chegando o outro ali. Pode mostrar as câmeras. Pode mostrar os cachorros. Não tem problema não. Aqui nós temos demais, né? Muitos cachorros. Já que o povo de Deus não vem adorar, os cachorros estão aqui. Mas às vezes eles podem ser usados para tirar a tua atenção. E quanta gente, presta atenção no que eu estou falando, e quanta gente está por aí afora latindo. E nós estamos dando mais ouvidos aos latidos destas pessoas. Estou usando um pejorativo, os latidos dessas pessoas, e não estamos ouvindo a voz que clama no deserto, que é a igreja. É a pergunta de Jesus. O que estão dizendo por aí afora? Você está tendo maturidade de saber discernir isso? Lembra que eu falei? Quando o Senhor é meu pastor, não me falta coisa alguma. Ou seja, não me falta os dons necessários que vão me levar para o céu. Um deles, o discernimento. Frente aos latidos dessas pessoas, eu estou tendo discernimento de dizer, isso é apenas um latido. Como dizem por aí também o ditado, cachorro que muito late não morde. Mas é muito perigoso, porque tira a nossa atenção. A segunda pergunta de Jesus. Ok, estão dizendo lá fora muitas coisas sobre mim. Estão criando muitas coisas sobre mim. Estão dizendo o que eu não disse. Estão criando várias e várias igrejas dizendo que fui eu que fundei. Mas ok. Aí Jesus faz uma pergunta um pouquinho mais íntima e muito mais comprometedora. E vós? Quem dizeis que eu sou? Ó, viu? Tem nada, está latindo para o vento. Pode mostrar, você que está aí, ó, na câmera central, pode mostrar aqui, ó, no corredor central. O cachorro está bem aqui para tirar a nossa atenção. Ó. É a segunda pergunta de Jesus. A primeira é, o que estão latindo por aí afora? Aí quando ele vai falar mais intimamente, começam a latir de novo, para tirar a nossa atenção. Não liga para o cachorro, não. Latiu, não viu nada, mas é para tirar a tua atenção. O que você tem dito de Jesus aí fora? Por isso que quando Ele é o nosso pastor, não nos faltará nada para nós podermos responder com a nossa vida. Quem é Ele? Não é eu pegar um microfone e sair pregando por aí afora. Não! A maior pregação é a minha vida. A maior pregação é quando eu digo isso não é de Deus, eu não vou seguir. Este que está latindo eu não vou seguir. Eu não vou atrás deste barulho. Eu não vou atrás dessa enxurrada de coisas que estão acontecendo. Não vou. Porque eu quero ser guiado pelo pastor que é Jesus. E este Jesus deixou o pastoreio sobre uma instituição fundamentada na fé de São Pedro. E que essa instituição, para permanecer, não precisa da minha nem da sua fé. Mas para que eu permaneça lá dentro, protegido, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, para que eu permaneça lá dentro, protegido, eu preciso professar a mesma fé. Primeiro isto, eu não estou dando ouvido ao que estão dizendo por aí afora, porque o que dizem aí fora são latidos de cachorro. A segunda pergunta, a minha vida diz quem é Jesus. Será que a minha vida, hoje estou me perguntando isso, será que a minha vida, a minha, de Padre Anderson, está dizendo quem é Jesus? Ou será que eu estou sendo um hipócrita? Que prego, que falo e não vivo?
Ou será que eu estou sendo um medíocre, que vivo das coisas mais ou menos? Enquanto me convém eu vivo, quando não me convém mais eu largo mão? Será que a minha vida tem respondido a essa pergunta de Jesus? Será que a tua vida tem respondido a essa pergunta de Jesus? Que não foi feita lá naquele dia, está sendo feito hoje para você. E você? Quem diz que eu sou? Mas aí tem uma outra coisa que fundamenta também a nossa fé. O que nós ouvimos na primeira leitura da carta do próprio São Pedro. Aí já não é mais Jesus dizendo, mas é o próprio Pedro que ouviu Jesus dizer, está dizendo para nós hoje. Cuidem das pessoas que estão à sua volta. Aqui São Pedro está dizendo para os presbíteros: exorto-vos, presbíteros que estão entre vós, eu também, presbítero com eles. E aí começa a dizer Pedro: sede pastores do rebanho de Deus. Escuta aqui. Se nós estamos no rebanho de Jesus, como nós cantamos no Salmo, Ele é o nosso pastor, Ele nos conduz e não nos falta nada. Professar a fé é também ser pastor uns dos outros. É também zelar pelos outros. É também cuidar dos outros. Quantas pessoas estão sob a sua responsabilidade de fé? Eu não estou dizendo sobre a sua responsabilidade financeira, eu não estou dizendo sobre a sua responsabilidade moral, eu não estou dizendo sobre a sua responsabilidade intelectual, não estou dizendo de nada disso. Eu estou dizendo quantas pessoas estão sob os seus cuidados de fé. Por que se ataca tanto os padres, os bispos, o Papa? Porque quando o pastor é ferido, o rebanho inteiro será ferido. Mas ei, acorda, cutuca a pessoa que está do seu lado aí, que se ela estiver dormindo. Você também precisa cuidar. Sabe por quê, fofinho, fofinha? Porque você é do rebanho de Deus. E quem é do rebanho de Deus, que não falta nada, não pode reter nada, precisa cuidar dos outros. Quantas pessoas dependem de você financeiramente? Você, pai e mãe, que tem os seus filhos pequenos, quantas pessoas dependem de você financeiramente? E você, por isso que você trabalha tanto, e por isso que você se esforça tanto, para você dar uma vida digna aos seus filhos, muito válido. Quantas pessoas dependem da sua vivência moral, vendo você, querendo o bem e afastando-se do mal, e olhando para você e tendo você como exemplo? Quantas pessoas? Quantas pessoas dependem da nossa capacidade de pensar, da nossa inteligência? Mas agora eu estou perguntando uma coisa mais profunda ainda. Quantas pessoas dependem da tua fé? Pensa. Quando um padre cai, num caso, por exemplo, de uma paróquia, quando um padre causa um escândalo naquela paróquia, seja um escândalo moral, seja um escândalo em qualquer nível que seja, quantas pessoas deixam inclusive a Igreja Católica porque o padre dependia, muitas pessoas dependiam dele na fé, e ele não teve condições. Mas muitos de nós acusamos os padres, os pastores, mas esquecemos que se estamos no rebanho de Jesus, não nos falta nada. E porque não nos falta nada, a nível de inteligência, a nível de moral, a nível de fé, se estamos no rebanho de Jesus, não podemos ser pessoas que retêm. Quantas pessoas dependem da tua fé, meu filho e minha filha? Então peça nessa Santa Missa. Peça com toda a força que você seja uma pessoa de fé.
E que não tenha apenas uma fé que acredita em Jesus, mas que tenha uma fé como um ofício, como uma profissão. É o que eu exerço. É o que eu vivo. Não adianta vir para cá e rezar todo piedoso e lá fora viver uma vida incoerente. E lá fora ter escolhas incoerentes. Porque existem pessoas que dependem da minha e da tua fé, do meu e do teu testemunho de cristão. Vamos pedir esse dom então. Vamos ficar em pé. Vamos com o salmo que nós cantamos. Primeiro, se sinta parte deste rebanho. Você é do rebanho de Jesus. Porque você está aqui dentro dessa casa. Mas por favor, pare de atacar a tua casa de dentro para fora. Pare de brincar com essa bola que vai quebrar as vidraças, com essa canetinha que vai riscar as paredes e deixar as paredes sujas. Para de ficar jogando lixo nos esgotos da tua casa, porque vão entupir. Você está dentro deste rebanho. Pare de ficar ouvindo os latidos dos cachorros aí fora. Comece a dizer com a sua própria vida quem é Jesus. Comecemos a cuidar uns dos outros. Comecemos a cuidar uns dos outros, porque nos serão pedidas as contas. Preste atenção no que eu estou dizendo. Serão pedidas contas de quem nós conduzimos ao céu e de quantas pessoas nós afastamos do caminho do céu. Se somos do rebanho de Jesus, todos somos pastores. E se somos pastores, serão pedidas contas a nós. Quantas pessoas nós conduzimos para o céu e foram? E quantas pessoas, por causa do nosso próprio testemunho, nós afastamos do caminho de Deus? Põe a mão no seu coração. Fecha os teus olhos um instante. E canta isso. É Ele o nosso pastor. É Ele que nos conduz. E com Ele não nos faltará coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta. Assuma isso com fé. Coisa alguma. Professe a sua fé. É isso. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta. Não me falta Coisa alguma. Coisa alguma. Ergue seus braços bem alto e cante. O Senhor é o pastor que me Força. conduz. É a tua profissão de fé. Cante. Não me falta coisa alguma. Pode ser melhor. Pode ser com mais convicção. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Você é deste rebanho. Você é deste rebanho. Mas como é que você está neste rebanho? Tem muito cachorro latindo aí fora. Desculpe. Desculpe, cachorrinho. Tem muita gente latindo aí fora, fazendo arruaça, criando caricaturas de Jesus. E nós estamos rindo porque está dentro de programas humorísticos, criando mentalidades anticristãs, que a intenção é tirar Deus da parada, é tirar Deus da nossa mente, é tirar Deus do nosso coração. E nós estamos dando audiência a essas coisas.
É a pergunta de Jesus. O que tem dito aí fora? Você tem tido discernimento de saber? Você está dentro desse rebanho. Não te falta nada. Não te falta nada neste rebanho que é a igreja. Então vem a segunda pergunta. O que você tem dito de mim aí fora? O que você tem dito com a sua vida de Jesus? O teu sorriso é o de Jesus? Se não é, peça para ser. A tua paciência é a de Jesus? Se não é, peça. A tua capacidade de dizer não ao pecado é fraca, então peça que Deus fortaleça. Quem é Jesus? É a pergunta que Ele nos faz hoje. O que você tem dito por aí afora de mim? Você tem cuidado uns dos outros? Você faz parte desse rebanho. Esteja como uma ovelha, não como um cabrito, não como um cachorro que está de dentro também latindo, porque tem muito por aí dentro, tem muito por aí, tem muito cachorro latindo dentro da igreja, enganando o povo de Deus, tirando a atenção dentro da igreja. E que bom que ele está ali, ó, deitadinho, tranquilo. Pode filmar, é ali, ó. Pode filmar aquele cachorro dentro da igreja. Não estou falando mal dele, não. Mas estou falando, tem muita gente que está fazendo aquilo, ó. Está dentro da igreja, latindo e tirando a atenção daqueles que querem ser. Não sejamos estes. Sejamos ovelhas do rebanho de Jesus. E nada nos faltará. Vamos cantar. O Senhor é o pastor que me conduz. Pode filmar o cachorro, Não viu? me falta Pode filmar, pode. coisa Parece o cachorro. alguma. Isso, pode filmar, não tem problema não. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Não sejamos como o cachorro. Sejamos ovelhas. E nada nos faltará na igreja que foi edificada na profissão de fé de São Pedro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos nos sentar. E não como cachorro, que ele não vai fazer a oferta da própria vida. Mas nós podemos fazer, juntamente com o pão e o vinho, apresentar aqui no altar tudo que somos e temos, e o nosso desejo de ser deste rebanho. Também essa palavra que precisa chegar ainda a tantos e tantos lugares. Estão aí as caixinhas de oração, as caixinhas das ofertas. Aquilo que você puder, nos ajude para levarmos adiante este pastoreio que muita gente ainda precisa conhecer. Desde já, muito obrigado.